Boa tarde. Meu nome é Nicolas de Souza Barros e eu tenho pesquisado e estudado esses instrumentos da família do violão desde a década de 70, tá? Essa atividade eu vou chamar de recital palestra. Eu vou tocar cada instrumento uma peça, mas o início da conversa está nos primórdios. Como são os primórdios? Para começar, você tem o estudo dos instrumentos. O nome disso é organologia. Todos os instrumentos musicais. Percussão, sopro, cordas dedilhadas, e a coisa vai indo, né? E depois você tem um pouquinho de primórdios dos instrumentos de cordas. Alguém diz para mim, qual foi o primeiro instrumento de cordas? Arco. Arco de arco e flecha. Porque a corda sob tensão é capaz de produzir uma altura definida. Então você começa com esse arco de não sei quantas dezenas de milhares de anos atrás, e aí você pensa, bem, do arco eu tenho a coisa que produz o som. Como é que eu vou amplificar? Usando uma caixa acústica. Nós temos no folclore brasileiro um instrumento que é o representante do próximo estágio. Chama-se berimbau. O berimbau é um arco e tem uma caixa acústica, uma calabaça. Agora repara, você pode tirar a calabaça do arco. Eles continuam tendo suas funções. Próximo estágio para essas famílias que eu estou falando são instrumentos que são feitos de esculpir todo o corpo e o braço de uma única peça de madeira, e aí você vai colar a tampa. E aí, nesse quarto estágio, que a gente chega à cultura que foi muito marcante para o desenvolvimento dos instrumentos colofones ocidentais. Essa cultura exatamente são os mouros, que eram muçulmanos e que detinham uma cultura, um conhecimento muito mais amplo do que a civilização ocidental em 1000 depois de Cristo, 1200 depois de Cristo. Então, eu tenho muitos alaúdes em casa. Estava pensando, puxa, eu vou ter que levar um alaúde inteiro. Não, eu trouxe um alaúde soprano, porque eu queria te mostrar para vocês exatamente o que? A forma do alaúde. Chamamos isso de periforme. Pera. O braço, assim, para dar mais tensão às cordas. Não vou falar tanto do alaúde, mas o que nós temos agora é o início da trajetória da história do violão, e isso começa na Península Ibérica, atualmente Espanha e Portugal. Acontece que essa cultura islâmica moura ocupou todo o território por algum tempo e depois foi começando a ser expulso entre 800 depois de Cristo até 1500 depois de Cristo. 1492 foi o ano que eles foram expulsos definitivamente. Acontece que o alaúde foi o grande instrumento cordofone na Europa de 1200 até 1800. Já esses espanhóis que tinham acabado de expulsar os mouros, eles não queriam ter essa forma. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a afinação do alaúde tenor, que é o instrumento maior do que esse sopraninho que eu mostrei para vocês, a mesma afinação. 6 cordas com uma determinada afinação que eu não vou ficar falando aqui porque... E simplesmente ele tem a mesma função, melhor, as mesmas funções que um alaúde. Toca solo, acompanha, é portátil, isso também era considerado um atributo na época, e isso numa época onde os teclados ainda não estavam bem desenvolvidos. Então, esse foi o instrumento que os espanhóis elegeram tocar como seu principal cordofone entre 1450 até aproximadamente 1600. Vou tocar uma peça para vocês, chamada Canção do Imperador,
O instrumento se chama vihuela e o compositor da peça é Luís de Narváez. Luís de Narváez sabia que o imperador Carlos V adorava uma peça. Josquin des Prez, grande compositor Renascimento, a peça se chama Mille Regrets. Então, ele fez um arranjo da peça para a vihuela. Essa peça é para vozes, e vozes têm o som contínuo, como os instrumentos de vocês. Quem não tem som contínuo são esses instrumentos todos atrás de mim. Então, quando o Narváez fez a adaptação, ele começou a botar mais escalas para preencher os buracos que surgiriam se tivesse que colocar só uma nota branca. Isso era muito comum na época. Então, para vocês, Canção do Imperador, de Luís de Narváez. Então lembrem, apesar da forma de 8, isso pode ser considerado família de alaúde por causa da afinação. Ou seja, agora eu estou dizendo que são dois parâmetros, a forma e a afinação. Tá? Então, eu falei que não ia ficar técnico, mas vou ficar um pouquinho. A afinação do alaúde, de cima para baixo, vai ser quarta de intervalo, depois terça, depois quarta. Desculpa, quarta, quarta, terça, tá? Ou seja, esse instrumento começa com a nota aguda Sol, depois Ré, depois Lá e depois Fá. Então esse é o princípio do alaúde, quarta, quarta, terça. Já o princípio do violão é quarta, terça. E depois, se você tiver mais cordas, você vai continuar em quartas. Então, qual é então o instrumento que começa a saga dos violões?
vai ser exatamente a guitarra renascentista, o avô do violão. Tá? Esse é um instrumento um pouco maior do que deveria ser, mas é aquilo que eu falei no princípio da afinação, quarta, terça, quarta. A vihuela estava com a primeira em sol e esse com a primeira em lá. Então, eu fiz um arranjo de uma peça de um compositor que escrevia para a viola da gamba, que é um instrumento tamanho do violoncelo, mas com afinação de alaúde e cujo arco é tocado com a mão virada para cima e não para baixo. E o nome desse compositor é Diego Ortiz, e essa recercada segunda é basicamente uma série de variações sobre uma determinada harmonia. Recercada segunda, Diego Ortiz. Então, já com esse instrumento, nós começamos a ter um princípio que nós podemos chamar de afinação reentrante, que é quando uma corda aguda fica do lado do registro grave do instrumento. Ou seja, a corda mais grave dos cordofones, geralmente, porque isso depende se a pessoa está tocando como canhoto ou destro, vai ficar mais perto do teto, e a corda mais aguda, mais perto do chão. No caso aqui, eu tenho essa coisa reentrante com a nota, a oitava da corda mais grave aparecendo, e ela aparece primeiro para o polegar, então você sempre ouve ela. Agora, o instrumento que segue a guitarra renascentista é a guitarra barroca. 4 afinações, agora nós vamos passar para 5. A guitarra barroca é um instrumento que teve na América Latina, com certeza. Um grande compositor espanhol chamado Santiago de Múrcia compôs peças no México. Agora, com afinação reentrante, o que acontece é que eu consigo começar a fazer escalas de uma forma como se fosse uma harpa. Porque, nesse caso, a quinta afinação é toda oitavada. Então, essa é uma técnica chamada campanella, que vem do italiano pequenos sinos. Outra técnica, vocês já me viram fazer um pouquinho, chama rasgueado.
quando um golpe ou vários golpes seguidos de dedos vão pegar mais de uma corda. Então, eu vou tocar uma peça chamada Canários, de um compositor espanhol do final do século XVII, início do século XVIII, chamado Gaspar Sanz. É um som delicado, só que com essa ideia do rasgueado fica muito amplificado, né? Agora, e cordas de aço? Será que tinha nessa época? Claro que tinha. Repara uma coisa, eu estou tocando geralmente em uma corda que não existia na época. Por quê? Porque eu deveria estar tocando em tripa, mas se eu estivesse tocando em tripa, eu teria, de todo esse tempo que eu estou tocando para vocês, ficado afinando mais ou menos 70% do tempo. Essa é a realidade. A tripa é muito difícil de afinar, as cordas agudas arrebentam com uma facilidade brutal. Então, eu estou tocando uma corda que é uma ideia de tripa misturada com nylon. A gente chama de nile gut, que é uma palavra em inglês que significa tripa misturada com nylon, para poder afinar, né? Mas o aço era mais barato. Alguns dos maiores violonistas brasileiros do meio do século passado, Dilermando Reis e outros, tocavam em aço. Sabe por quê? Porque era mais barato do que as cordas de tripa e depois de nylon que apareciam. Durava mais e, teoricamente, tinha mais som. Então, você tem toda uma escola de corda de aço no Brasil associada a pessoas tocando choro, entendeu? E você tem um outro instrumento que é também de 5 afinações, que para 200 anos atrás seria chamado viola de arame,
e que nós conhecemos como viola caipira, na versão moderna. Mas 5 afinações, só que não está nessa afinação que eu esqueci de mencionar. A guitarra barroca já está com aquela afinação do violão, mi, si, sol, ré, lá, apesar de reentrante. Já a viola caipira, que eu vou tocar para vocês, eu estou afinando em uma afinação aberta de ré maior. Tem um nome, às vezes, alguns violeiros chamam isso de rio abaixo, outros chamam de outra coisa, mas é outra coisa. E, obviamente, a corda de aço tem outro tipo de ressonância, outro tipo de sustain. Muito bem. E eu vou tocar uma peça que alguns de vocês já tocaram, provavelmente. É um arranjo que eu fiz do prelúdio da Suite 1 de cello, de Bach. Então, Johann Sebastian Bach, tocado em viola caipira, com afinação de rio abaixo ou ré aberto, se vocês preferirem. E, reparem, a viola caipira também tem afinação reentrante. Mais barato, então você tem até uma associação de classe ligada à questão de que tipo de corda que os violonistas metade do século passado usavam. Quanto mais classe média para alta, mais a tendência é ir para tripla ou corda ordinária, e as pessoas com menos condições iam para a corda de aço porque era mais barato e não arrebentava. Muito bem, então 4 afinações foram para 5 e finalmente chegamos em 6 afinações. Então, aqui nós temos uma réplica de um instrumento da Áustria de 1830, uma réplica muito perfeita. De todos esses instrumentos que eu estou tocando, ele é o mais em termos de detalhamento, porque o luthier é um cara da Tchecoslováquia, que é conhecido como um dos grandes especialistas desse tipo de instrumento.
Então o nome acabou sendo mais ou menos propaganda enganosa. Por quê? Porque chama-se guitarra romântica, só que muitas vezes você está com obras com estilo do classicismo, estilo de Beethoven, estilo de Mozart, Beethoven do início. Então é o que ficou, e esse é um instrumento que vai ser utilizado basicamente de 1780 até 1850, 60, quando uma série de mudanças na construção levou para a ideia do violão moderno, que tem a ver com os leques. Muito bem, o leque é aquela madeira que dá sustentação à tampa. Nosso leque é diferente, é o leque de violino, não etc. Mas esses instrumentos, guitarra romântica, para trás, a tendência é ter um aqui e um aqui. Assim. E depois nós vamos ver no violão moderno, a ideia é que vai ser leque em forma assim, 7. Essa seria a mudança estrutural. Tem várias outras diferenças, por exemplo, por que eles quiseram sair de cordas duplas? Uma das razões era para poder fazer algum tipo de música ligado a baixo de Alberti. Baixo de Alberti é quando você faz no piano aquele acorde arpejado. Ou seja, o baixo descreve um acorde arpejado e você não pode fazer isso num instrumento com afinação reentrante, porque você tem aquele agudo lá no meio do grave. Ele não vai dar esse efeito. Então, a mudança no estilo, essa ideia, por exemplo, do baixo Alberti, pode ter sido uma das razões que as pessoas começaram a não querer mais os instrumentos de cordas duplas, com afinação reentrante, e agora eu quero um instrumento com cordas simples. E, obviamente, 5 afinações viraram 6. Então, aqui, a guitarra romântica, você tem exatamente a afinação do violão moderno. Ou seja, Mi, Si, Sol, Ré, Lá e o Mizão. Muito bem. Então, o grande compositor do início do século XIX, em termos musicais, é um espanhol chamado Fernando Sor. E ele, como era muito da época, os compositores buscavam obras que as pessoas comprariam para tocar, porque o compositor está interessado no seu mercado. Então, na época, usavam muito folclore ou áreas de ópera. Então, no caso aqui, eu vou tocar uma peça chamada Variações sobre O Cara Harmonia, que é uma das áreas da ópera Flauta Mágica de Mozart. Opus 9, Fernando Sor, e é a obra mais conhecida dele. O espanhol Andrés Segovia, que foi o grande violonista da primeira metade do século XX, usou muito essa peça.
Então, agora falta o último instrumento que eu vou tocar, que na realidade é um projeto meu, a partir de maio, que eu comecei a tocar um instrumento um pouco híbrido, que é o violão de 7 cordas. Isso é muito conhecido no Brasil, mas só que eu estou usando ele para fins de música clássica, música erudita, né? Então, qual é a diferença? Bem, vocês estão vendo na forma, né? Na realidade, o interessante é que esse instrumento é um pouquinho abaulado na parte de trás. Isso é uma tradição austríaca germânica. Geralmente, os violões são planos, não tem, mas esse é um pouquinho abaulado. E aí vocês estão vendo a forma, e eu expliquei na parte da estrutura de apoio. Então, vamos lá. Então, na estrutura de apoio então, de violão moderno, isso é mais ou menos 1860, um luthier chamado Antônio Torres. Teve algumas inovações e aproveitou outras que já estavam começando a acontecer e fez uma grande síntese. O que ele faz é uma ideia de leque de 7 madeiras apoiando a tampa. Ele decide fazer um instrumento com tamanho de 65 centímetros. Aqui eu estou ferindo isso porque esse instrumento tem 62,5. E mais ou menos a forma do instrumento ele define. Isso ficou sendo até mais ou menos 1960, 70, a forma ideal do violão clássico, só que agora o pessoal está inventando muita coisa nova, muita diferença em material, madeira de apoio, tem instrumentos com caixas duplas, tem muita coisa acontecendo. Eu sou mais tradicionalista. Bem, o instrumento, obviamente, a corda é um pouco mais tensa e cada vez mais ele está subindo aqui. No caso, essa guitarra romântica tem 22 trastes, mas geralmente o violão moderno começa a ir mais na direção dos agudos e o repertório começa a utilizar mais esse espaço também. Bem, para terminar, eu resolvi não tocar uma peça do século XX, e sim um arranjo que eu fiz recentemente de uma peça do século XIX para piano. Eu vou tocar o Adágio da Sonata Opus 27 de Beethoven.